Bolsonaro, ele tá tão desesperado com a situação do Alexandre Ramagem que ele tá cogitando cometer um erro que, na minha opinião, é simplesmente fatal para o capital político dele, Bolsonaro. Porque ele quer substituir o Alexandre Ramagem, que tá inviável como candidato, e lançar o Eduardo Pazuello. O Pazuzu, sim, Eduardo Pazuello, que era o plano C do PL para a Prefeitura do Rio de Janeiro. É trocar 6 por meia dúzia, porque o Eduardo Pazuello também está sendo investigado por tudo que ele fez durante a crise sanitária. Vai ser muito mais fácil pro Eduardo Paes massacrar o Eduardo Pazuello. O Bolsonaro não sabe para onde ele vai, ele está completamente perdido. Mas eu quero que você coloque nos comentários quem vai ser mais fácil para o Eduardo Paes derrotar, Pazuello ou Ramagem. A escolha por Pazuello é o fim do Bolsonaro, é uma escolha errada? Se você concorda comigo que o Bolsonaro está apavorado, like no vídeo e se inscreva no canal. Depois de tudo que aconteceu nos últimos dias, a candidatura do Alexandre Ramagem, ela ficou inviável para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Por isso que novos nomes começam a ser cogitados, como no caso o Eduardo Pazuello. Porque o Ramagem, a situação dele não era somente ruim em termos jurídicos. Em termos políticos, ela era péssima. Dados do Datafolha comprovam aquilo que já era especulado nos bastidores do PL e que nós aqui no canal falamos que seria possível de acontecer. Não a vitória do Eduardo Paes no primeiro turno, porque na minha opinião isso já está consolidado. Mas o Alexandre Ramagem ficando na terceira posição, atrás do Tarcísio Mota, o candidato do PSOL. Alexandre Ramagem é uma escolha pessoal de Bolsonaro e várias pesquisas estão confirmando o Ramagem na terceira posição. Depois de todas as investigações e revelações do caso da BIM Paralela, o Ramagem se transformou em um candidato simplesmente inviável, que o Bolsonaro não pode retirar a candidatura porque não tem outro nome. Só que o Bolsonaro, na minha opinião, ele é um tolo, porque ele já sabia que essa investigação da BIM Paralela iria acabar afetando o Alexandre Ramagem. Nós falamos aqui no canal que isso iria acontecer. Falamos, Bolsonaro tá errando, porque o Alexandre Ramagem vai se tornar inviável, porque ele pode ser julgado e até mesmo preso durante o período de campanha por conta da BIM Paralela. E agora, depois de toda essa discussão e da inviabilidade do nome do Alexandre Ramagem, o Bolsonaro começa a pensar em Eduardo Pazuello, o Pazuzu, o ministro da Saúde do momento mais grave da pandemia, o especialista em logística que não consegue fazer uma logística para a dieta dele, que tinha aquele peso imenso mesmo sendo um general, completamente fora de forma. Esse é o exército brasileiro. O general, especialista em logística que não conseguiu levar oxigênio para Manaus. Olha só o nível dos generais brasileiros. E agora, Eduardo Pazuello, que era o plano C do Bolsonaro para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro, vai começar a ser cogitado como prefeito da cidade novamente. E ele tá todo empolgadoso, né? O Eduardo Pazuello, Pazuzu, tá todo empolgado com essa possibilidade de ser o candidato do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Vai levar um pau! Vai levar um pau! Não adianta! Eduardo Pazuello é péssimo, é muito pior do que o Alexandre Ramagem. Tudo bem que o bolsonarismo sabe identificar quem é o candidato bolsonarista na verdade. O bolsonarismo sabe, o bolsonarismo não é bobo. Estão tentando enfiar o Ricardo Nunes em São Paulo como candidato do bolsonarismo. O bolsonarismo sabe que o candidato verdadeiro é Pablo Marçal. Em Belo Horizonte, falaram lá do Bruno Engler, que é o candidato do PL. O bolsonarismo o desidratou, porque está apoiando o Tramonte, que é o verdadeiro bolsonarista, mesmo não sendo do partido Bolsonaro. E o Ramagem e o Pazuello não tem diferença entre os dois. O Pazuello foi mais votado do que o Ramagem em 2022. Tudo bem, mas isso não vai ser suficiente para o Pazuello ser um candidato viável. É capaz que o Pazuello até mesmo afunde, se é possível afundar mais o Rio de Janeiro. Porque o Ramagem, se afundar mais, vai para quinto, sexto lugar. O que Bolsonaro luta no Rio de Janeiro é para ficar na segunda posição. É isso que eles brigam. Só que, da mesma forma que o Ramagem está sendo investigado, o Pazuello também. O Pazuello também, porque o especialista em logística do Bolsonaro, o Eduardo Pazuello, deixou faltar oxigênio em Manaus. E pessoas perderam as vidas sem ar.
O Pazuello, incompetente, transformou as enfermarias dos hospitais em Manaus em verdadeiras câmaras de asfixia. 31 pessoas perderam as vidas. E ele está sendo investigado. E essa investigação é óbvio que vai ser usada pelos seus adversários durante a campanha municipal. E eu vejo que esse caso é até pior do que o caso da BIM Paralela, porque o caso da BIM Paralela foi ali pra blindar o Bolsonaro, foi pra atacar algumas pessoas aqui e acolá, foi pra proteger o Flávio, mas ninguém perdeu a vida. Pelo menos não que a gente sabe. Agora, o Pazuello, em plena crise sanitária, olha o que ele fez em Manaus. Aquilo é imperdoável, ele merece a prisão. Merece a prisão, que especialista em logística foi esse, e ele tinha sido avisado. Todo mundo sabia. Nós vimos a CPI da crise sanitária, os documentos, as provas que o Pazuello sabia que iria acontecer e nada fez. Nada fez. Talvez seja por isso que o Bolsonaro recuou, tá todo covardoso. Porque o Bolsonaro, ele sabe que se ele tirar o Alexandre Ramagem, vai ter que botar o Pazuello. Ele não sabe o que é pior, se é o Pazuello ou o Ramagem. Por isso que o Bolsonaro tava falando que tava furioso, não ia gravar mais peça publicitária e depois voltou atrás. Teve que voltar com o rabo entre as pernas. Teve que voltar. Ai, talvez eu tenha me esquecido que o Alexandre Ramagem falou que iria gravar a reunião para incriminar o Wilson Witzel. Balela! Balela! Colocou o rabo entre as pernas e não sabe o que fazer. Porque não quer indicar o Pazuello porque sabe que a derrota vai ser pior. O Bolsonaro não é mais um mito, ele é, na verdade, um grandíssimo de um corno. Essa é a grande verdade, é o melhor apelido pro Bolsonaro. Ele fala de macho, fala grosso, mas quando falam firme com ele, ele afina. Aqueles dois meninos que deram um tapa na boca dele e roubaram ele, lá no Rio de Janeiro. Depois, o marido da Ana Cristina Vale deu um murro na boca dele no estacionamento do Palácio da Câmara dos Deputados. E o que aconteceu? Ele não fez nada. E ele sabe que esse ano de 2024 é um ano decisivo. Ele está perdendo o capital político. Ele viu a manifestação no Rio de Janeiro. Ele vê que todas as vezes que ele foi prestar depoimento, ninguém foi lá apoiá-lo. Ele sabe que ele é um político de padaria, que os eventos dele não dão ninguém. Ele mesmo reclamou no evento em Belo Horizonte com o Nicolas Ferreira, da organização, que não tinha ido ninguém. Teve lá aquele episódio no aeroporto que ele falou, pô, vocês têm que brigar aí pra poder entrar no aeroporto, porque ele sabe que ele está minguando. Ele sabe que ele hoje depende da Michelle, que Michelle vai superá-lo como figura mais importante do PL agora em 2025, 2024, e ninguém vai ficar do lado dele quando ele for pra prisão. O próprio Valdemar Costa Neto mandou ele calar a boca, muito possivelmente. Então ele sabe que ele afunda. E sabem por que o Bolsonaro está nessa situação? Porque ele perdeu o Carlos. O maior erro da vida do Bolsonaro não foi ter feito o Eduardo Bolsonaro. Não foi. Isso é um erro imperdoável, mas não foi o pior. O pior erro do Bolsonaro foi ter permitido que Michelle e que o Valdemar Costa Neto afastassem o Carlos dele. Esse era o momento para o Bolsonaro ter o Carlos. Para ele olhar pro Carlos, eu tô olhando aqui pro gatinho morto, que é o microfone. Para ele olhar pro Carlos e falar assim, o que a gente faz? Porque o Carlos teria uma solução. Ele iria radicalizar, ele iria mostrar que ele ainda é bolsonarista, ele ia atacar tudo e todos. E dane-se os planos partidários do PL, não importa, isso nunca importou para Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi um lobo solitário na política. Só que agora ele está amordaçado pelas questões partidárias. E o Carlos foi afastado dele. Michelle e Valdemar Costa Neto tiraram o Carlos. Porque Carlos interessa só a Bolsonaro, mas não interessa ao PL e não interessa a nenhum outro candidato. Porque Bolsonaro traz uma rejeição para aqueles candidatos que não são Bolsonaro. Porque é Bolsonaro que teria os votos e não os outros candidatos. Mas sem Carlos, Bolsonaro não existe. Existe o bolsonarismo, mas não existe o Bolsonaro e ele não transfere a rejeição para ninguém. Só que nesse momento que Bolsonaro precisaria do Carlos, porque Carlos saberia o que fazer, eles estão afastados. Carlos era a única pessoa que realmente se importou com Bolsonaro. Flávio não se importa com Bolsonaro, porque se Flávio se importasse, ele não permitiria que acontecesse o que aconteceu com Alexandre Ramagem, com Bolsonaro e com a deterioração da campanha do Bolsonaro. Eduardo tá nem aí. Eduardo tem síndrome do piu-piu pequeno, tem os seus delírios de grandeza, porque ele quer falar que, eu sou grande, sou importante, sou relevante, porque a namorada dele trocou pelo cubano e falou que ele tem piu-piu pequeno. O único que se importa com o Bolsonaro é Carlos. Carlos criou o Bolsonaro. Quem afastou Carlos de Bolsonaro matou Bolsonaro, destruiu o mito e liquidou o capital político do ex-presidente.